Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para a gente falar sobre as frações e sobre as operações que envolvem o uso de frações, né? Então é importante começar lembrando que uma fração, como por exemplo 4/7 ou como 6/5 ou qualquer outra coisa assim, essas frações são nada mais do que divisões. Se eu escrevo 4/5, por exemplo, eu estou falando de 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 eu sei que eu não posso fazer, então eu vou fazer 40, eu vou colocar 40 aqui, coloco um 0, aqui. 40 dividido por 5 é 8, 8 vezes 5, ó, 40, fico com o resto 0, portanto, eu sei que 4/5, essa fração ou essa divisão, é igual a 0,8. Ou seja, esse mesmo número pode ser representado de duas formas. Uma forma que a gente chama de fracionária e uma forma que a gente chama de decimal. Tudo bem? São formas de representar, mas o importante é você gravar, você lembrar então que fração nada mais é do que uma divisão. E o que a gente precisa saber fazer com as frações é realizar todas as operações básicas, ou seja, a gente precisa saber somar frações, subtrair frações, multiplicar e dividir frações. Tudo bem? Vamos então começar com a soma de frações. Como que a gente faz uma soma de frações? Para você lembrar disso daqui, vamos trabalhar com um exemplo. 3/7 mais 4/5. Olha, para você somar frações, você tem que olhar o denominador delas. Veja que essa primeira fração tem um denominador igual a 7, tem um numerador igual a 3. Essa segunda fração tem um denominador igual a 5 e um numerador igual a 4. Bom, uma vez que você olha os denominadores e você vê que eles são diferentes, que é o caso aqui, ó, você precisa fazer com que essas frações fiquem com o mesmo denominador. Para elas ficarem com o mesmo denominador, você precisa encontrar um número que seja múltiplo de 7 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Lembrando, o que são os múltiplos de 5? São aqueles números que você, se você for somando mais 5 unidades aqui, ó, você vai obtendo 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30, mais 5, 35 e assim por diante. Com 7 é a mesma coisa, ó. 7, 14, 21, 28, 35, 42, ou seja, você vai somando 7 unidades, você vai obtendo os múltiplos de 7, tá? Quando você vai escrevendo esses múltiplos, você vai encontrar um múltiplo aqui, ó, que está presente nos dois casos, né? O 35 é múltiplo de 5 e também ele é múltiplo de 7. Então a gente pode tentar transformar as duas frações que têm denominadores diferentes em frações que tenham como denominador o número 35. Vamos então para a primeira. Veja só, em vez da primeira aqui, que tinha denominador 7, ela vai passar a ter denominador 35. Veja que para ir de um denominador 7 para um denominador 35, eu precisei multiplicar o 7 por 5, né? Afinal, 7 vezes 5 é igual a 35. Portanto, eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador, porque senão eu vou estar mudando a minha fração. Eu vou ter que multiplicar por 5 também. 3 vezes 5, 15. Por outro lado aqui, ó, eu vou ter do 5, eu vou para o denominador 35. Do 5 aqui, ó, eu tenho que chegar nesse denominador. Para isso, eu tive que multiplicar o 5 por 7. Afinal, 5 vezes 7 é 35. Vou ter que multiplicar por 7 também o meu numerador, o meu 4. 4 vezes 7 é 28. Agora, feito tudo isso, vou apagar esse monte de coisa para você visualizar melhor. Feita toda essa transformação, eu fiquei com duas frações que possuem o mesmo denominador. Como as duas frações têm o mesmo denominador, agora sim eu posso fazer a soma.
E como que eu faço essa soma? Eu mantenho o denominador, 35, e eu somo os numeradores. Somo o 15 com o 28. 15 mais 28 é igual a 43. 43, 35avos. Tudo bem? Esse é o meu resultado. Quando eu somei, então, essas duas frações aqui, ó, o meu resultado foi 43, 35avos. Então, o que você tem que gravar nessa soma de frações? Você tem que gravar que você não pode somar frações com numeradores, com denominadores diferentes. Você precisa colocar as duas frações no mesmo denominador. Então, você precisa encontrar um número que seja múltiplo dos dois denominadores, e aí você vai ter, no caso aqui, o número que nós encontramos foi o 35, porque ele era múltiplo de 7 e também era múltiplo de 5. Feito isso, você vai escrever as duas frações usando esse denominador comum, que foi o 35, e aí sim, escritas as duas frações, você vai somar os numeradores, tudo bem? É assim que a gente soma frações. Vamos trabalhar um outro exemplo aqui para você visualizar como isso funciona. 1/9 mais 7/3. Olha, de novo, temos dois denominadores diferentes aqui. Mas observe que, vamos escrever os múltiplos de 3. 3 com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12, assim por diante. Veja que o 9 está aqui, ó. O 9, esse 9 que é o primeiro denominador, ele está aqui, ele é um dos múltiplos de 3. Então, a gente pode tentar escrever as duas frações usando o denominador 9. A primeira é 1/9, vai continuar sendo 1/9. A segunda, eu vou querer colocar o denominador 9 também. Para fazer isso, veja que de 3 para 9, eu tenho que multiplicar por 3, né? 3 vezes 3, 9. Portanto, o 7 aqui, ó, eu também vou ter que multiplicar por 3. 7 vezes 3, 21. Agora eu tenho duas frações com denominador igual a 9. Agora eu posso então fazer o quê? Deixar o denominador aqui, que é o 9, e somar somente os números. Somar 1 mais 21, somar só os numeradores no caso. 1 mais 21, isso é 22 nonos. Tudo bem? Finalizo, dessa forma eu finalizo aqui a soma dessas duas frações. Vamos olhar outro exemplo para fixar o que a gente está trabalhando. Imagina que eu quero somar 5 mais 9 quartos. Olha, veja que o 5 não é propriamente uma fração, mas qualquer número que você tiver, você pode transformar numa fração colocando aqui, ó, dividido por 1. Afinal, 5 dividido por 1 é 5 mesmo. Então, eu substituí o meu 5 pela fração 5 dividido por 1. Agora, veja que os múltiplos de 1, o 4 é um dos múltiplos de 1. Eu posso, ó, 1 com mais 1 é 2, com mais 1 é 3, com mais 1 é 4, e assim por diante. Então, eu posso usar o denominador 4. Veja que de 1 para 4 eu multipliquei por 4. Portanto, o 5 aqui também tem que ser multiplicado por 4. 5 vezes 4 é 20. Isso aqui mais o 9 quartos, que eu não preciso alterar. Vou manter agora esse denominador 4, somar o 20 com o 9, isso vai me dar o resultado 29 quartos. Tudo bem? Esse é o meu resultado. Então, é assim que a gente soma frações. Para a gente subtrair frações, o procedimento não é muito diferente. A gente vai ter que escrever as duas frações com o mesmo denominador e aí sim a gente vai subtrair os nossos numeradores. Para a gente exemplificar, vamos colocar aqui a subtração de frações. Para a gente exemplificar, vamos colocar aqui 1/2 menos 1/3. Queremos fazer essa subtração. Olha, posso escrever aqui rapidinho os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, por aí vai. E de 3? 3, 6, 9, por aí vai. Veja que o 6 está aqui, ó. O 6 está presente nos dois.
Então, eu posso vir colocar o denominador 6, e aí, veja que de 2 para chegar em 6, eu tive que multiplicar por 3. Portanto, o 1 também vai ter que ser multiplicado por 3, vai ficar 3 sextos. Menos a próxima fração, veja que do 3 para chegar em 6, eu tive que multiplicar por 2. Esse 1 também vai ter que ser multiplicado por 2. Então, vou ficar aqui ó, com 2 sextos. Portanto, o que eu fiquei no final das contas foi com 3 sextos menos 2 sextos. Agora que eu já tenho as duas frações com o mesmo denominador, eu escrevo esse denominador e faço a subtração dos numeradores. 3 menos 2, isso é 1 sexto. Tudo bem? Esse, então, é o nosso resultado. Veja que a subtração ela guarda uma similaridade muito grande aí com a soma. Vamos trabalhar mais um exemplo para você verificar se você gravou mesmo como trabalhar a subtração de frações. Vamos imaginar aqui a fração 5 dozeavos menos a fração 19 vinteavos. Tá? Bom, precisamos escrever as duas com o mesmo denominador, isso a gente já sabe. Para fazer isso, a gente pode vir aqui, ó, 12, quais são os múltiplos de 12? Soma 12, 24, soma mais 12, 36, mais 12, 48, mais 12, 60 e por aí vai. E com 20, você faz a mesma coisa, 20 com mais 20, 40, com mais 20, 60, com mais 20, 80 e por aí vai. Veja que você tem aqui um 60, ó, que é múltiplo desses dois números. Portanto, eu posso vir aqui e escrever a primeira fração com o denominador 60. 12, para chegar em 60, tem que multiplicar 12 por 5. Portanto, aqui também eu vou ter que multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25 sessentaavos. Na segunda fração, de 20 para 60, eu tenho que multiplicar por 3. Portanto, o 19, eu também vou ter que multiplicar por 3. Olha, 3 vezes 19 me dá 57, tá? Portanto, eu estou aqui com 25 menos 57 dividido por 60. 25 menos 57, a gente já viu que nós temos que fazer, na verdade, 57 menos 25, ou seja, o maior menos o menor. Isso me dá aqui um 2 e aqui me dá um 3, isso dá 32. Só que eu tenho que inverter o sinal, porque afinal eu estou fazendo o menor vezes menos o maior, né? Então, vou ficar com menos 32 sessentaavos. Esse que é o resultado dessa minha operação. Veja que eu cheguei nessa fração, 32 sessentaavos. Eu posso simplificar a minha fração dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Por exemplo, eu posso dividir aqui por 2, desde que eu divida aqui por 2 também. 32 dividido por 2 é 16. 60 dividido por 2 é 30. E eu posso simplificar mais uma vez, dividindo aqui por 2, desde que eu divida embaixo por 2 também. Vou ficar aqui com menos 8 dividido por 15. Tudo bem? Então, esse aqui é o resultado que eu encontrei, menos 8 quinzeavos. Eu poderia ter parado aqui, no menos 32 sessentaavos, mas é sempre interessante você trabalhar com frações simplificadas para você trabalhar sempre com números menores, números mais fáceis de fazer outras operações. Tudo bem? Vamos ver mais um caso aqui. Vamos trabalhar agora 7 menos 2 terços. Lembrando, 7 é o mesmo que 7 dividido por 1. Escrevi aqui como uma fração, né? Veja que nesse caso eu posso usar o denominador 3 para os dois casos. Eu posso, veja que de 1 para 3 é só multiplicar por 3. De 7, o 7 eu também vou ter que multiplicar por 3, vou ficar com 21. E o 2 terços fica 2 terços mesmo. Portanto, aqui eu tenho 21 terços menos 2 terços, isso é 19 terços. Veja que eu fiz 21 menos 2. Eu subtraí os numeradores, conservei aqui o meu denominador,
19 terços. Esse é o meu resultado dessa subtração, beleza? Vamos passar para a próxima operação envolvendo frações, que é a multiplicação. Vamos fazer a multiplicação de frações. Como que a gente multiplica duas frações? Bom, a primeira coisa é escrever elas, né? Vamos colocar aqui um exemplo, 5 quartos vezes 3 décimos. Para multiplicar frações, o procedimento é bem simples. É só você multiplicar um numerador pelo outro e um denominador pelo outro. Então, você fica com 5 vezes 3 dividido por 4 vezes 10. Isso é igual a 5 vezes 3 é 15, 4 vezes 10 é 40. Feito isso, você ainda pode tentar ver se existem formas de simplificar essa fração. Veja que você pode dividir esse número aqui por 5 e você pode dividir esse número aqui por 5 também. 15 por 5 é 3 e 40 dividido por 5 é 8. 3 oitavos é a sua resposta aqui dessa multiplicação, tá? Você poderia ter feito dessa forma, ou você poderia ter, desde antes aqui, já feito a simplificação. Ó. Você poderia ter feito o seguinte. Você viu aqui, ó, que você tem um 5 em cima e um 10 embaixo. Esse 5, a gente pode dividir esse número aqui por 5, a gente divide ele por 5, e aí quando a gente divide ele por 5, o resultado aqui é 1, a gente substitui esse 5 por 1, a gente só pode dividir um numerador aqui por 5, desde que a gente divida um denominador também. No caso, eu vou dividir o 10 aqui, tá? Esse 10 que está aqui, eu posso dividir ele por 5 também, eu vou ficar com 2. Então, na verdade, em cima, em vez de ficar com 5 vezes 3, eu fico com 1 vezes 3. E embaixo, em vez de ficar com 4 vezes 10, eu fico com 4 vezes 2. Isso já vai me dar direto aquele 3 oitavos que eu havia encontrado antes. Tudo bem? Você pode, então, fazer essa simplificação para facilitar a sua multiplicação. Vamos pegar um outro exemplo aqui. 40 sextos vezes 27 quinzeavos. Aqui você pode, então, lembrar que basta multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores entre si. Essa é a sua forma de resolver. Em vez de você fazer essas contas enormes, você pode observar que existem possibilidades de simplificação. Ó. O 40 pode ser dividido por 5 e virar um 8. O 15 pode ser dividido por 5 também e virar 3. Dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo. Agora, o 27 pode ser dividido por 3 e virar 9. Da mesma forma que o 6 pode ser dividido por 3 e virar 2. Veja que agora eu dividi em cima e embaixo por 3. Fico em cima com 8 vezes 9 e embaixo com 2 vezes 3. Veja que esse 3 pode ser dividido por 3 e virar 1. Esse 9 pode ser dividido por 3 e virar 2. Esse 2 pode ser dividido por 2 e virar 1. Esse 8 pode ser dividido por 2 e virar 4. Veja que eu fiquei em cima com 4 vezes 2 e embaixo com 1 vezes 1, ou seja, 1 mesmo, né? Isso aqui é 8 dividido por 1, que é o mesmo que simplesmente escrever 8. O nosso resultado, então, é igual a 8. Veja como funciona. A multiplicação é fácil, né, de fazer, a multiplicação de frações, e você ainda pode lançar mão desses artifícios de simplificação, desde que você sempre simplifique em cima e embaixo, ou seja, no numerador e o denominador, pelo mesmo número. Você fazendo isso, você pode ir simplificando para conseguir trabalhar com números menores. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pegar mais um exemplo aqui. 9 vezes 1 quarto. Como que a gente faz essa multiplicação? Aqui basta você lembrar novamente que 9 é o mesmo que 9 dividido por 1. E aí você vai fazer 9 vezes 1 e vai fazer 1 vezes 4. 9 vezes 1 é 9, 1 vezes 4 é 4. Seu resultado é 9 quartos. Tudo bem? A multiplicação é bem simples. Podemos passar para a divisão de frações. Bom, como que a gente divide duas frações? Primeiro eu vou representar aqui. Imagina
que você tem a fração 4/5 e você quer dividir essa fração por 3/5. Olha, essa divisão aqui, quando você quer dividir duas frações, o método consiste simplesmente em manter a primeira fração, multiplicar, trocar a divisão por uma multiplicação, só que multiplicar pelo inverso da segunda. Ó, essa aqui tem que ser invertida, tá? Então, eu vou multiplicar, em vez de 3/5, eu vou colocar o 5 para cima e o 3 para baixo. Vou ficar com 5/3. Então, é simplesmente multiplicar 4/5 pelo inverso da segunda. Mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Tá? É assim que você faz a divisão de duas frações. 4/5 vezes 5/3 é uma multiplicação fácil. Posso dividir aqui por 5 e ficar com 1. Posso dividir aqui por 5 também e ficar com 1. Vou ficar em cima com 4 e embaixo vou ficar com 3. 4 vezes 1 é 4, né? E 1 vezes 3 é 3. Esse é o meu resultado dessa divisão entre essas duas frações. Para a gente trabalhar mais um pouco, vamos olhar agora a divisão entre essas duas frações. 85/21 dividido pela fração 5/7. Tenho, então, 85/21 dividido por 5/7. Eu vou usar o mesmo procedimento. A primeira fração eu mantenho. Coloco o sinal de multiplicação e inverto a segunda. A segunda era 5/7, vai ficar aqui 7/5. Feito isso, eu posso fazer algumas simplificações. 7 dividido por 7 me dá 1. 21 dividido por 7 me dá 3. Dividir em cima e embaixo por 7. 5 dividido por 5 me dá 1. E 85 dividido por 5 me dá 17. Se você quiser, você pode fazer aqui do lado. 85 dividido por 5, 8 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5, menos, aqui fica um 3. Desce esse 5, 35. 35 dividido por 5 é 7. 7 vezes 5 é 35 mesmo. Menos, fica 0. Tudo bem? 17. Então tá, em cima eu fico com 17 vezes 1, que é 17. Embaixo eu fico com 3 vezes 1, que é 3. 17/3. Esse é o resultado dessa minha divisão. Tudo bem? Vamos ver mais um caso. Agora vamos dividir a fração 9 pela fração 21/15. Tá? Então, veja que eu sempre estou colocando formas diferentes de escrever as frações, né? De escrever essa divisão. Veja que aqui eu escrevi de uma forma, aqui de outra e aqui de outra para você observar. 9, lembra que 9 é o mesmo que 9 dividido por 1. Então, temos uma fração aqui em cima e uma fração aqui embaixo para fazer a divisão. Então, eu vou manter a primeira fração, 9 dividido por 1, ou simplesmente 9, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 21/15, eu coloco 15 dividido por 21. Tá? Aqui, então, eu posso simplificar também. Ó. O 9 eu posso dividir por 3, e fica 3. E o 21 eu posso dividir por 3, fica 7. 3 vezes 15 é 45. E embaixo eu só tenho 7. 45/7. É assim que eu faço a divisão entre essas duas frações. Tudo bem? Quando a gente trabalha com frações, é muito importante você saber interpretar as frações, porque em muitos casos você vai precisar, na verdade, ler um texto, né, o enunciado de uma questão, e transformar aquilo que está num texto em uma linguagem matemática. Para isso, uma dica muito importante para você interpretar textos que envolvem frações é você lembrar o seguinte: a expressão D em matemática, ela significa multiplicação. O que eu quero dizer? Olha, se uma questão diz para você o seguinte, que você vai ficar com 1/5 de 25 reais. 1/5 de 25 reais. Quanto que é isso, gente? 1/5 de 25 reais é 1/5 vezes 25 reais.
1 quinto vezes 25, 1 vezes, a gente sabe que a gente pode simplificar, né? 5 por 5 dá 1 e 25 por 5 me dá 5. O resultado disso aqui é R$5. Portanto, veja que é muito fácil você transformar a linguagem falada para a linguagem matemática. 1 quinto de R$25 é 1 quinto vezes R$25. Você faz a operação e você observa então que 1 quinto de R$25 equivale a R$5. Tudo bem? Um outro exemplo. Quanto que é 2 terços de 5 sextos de R$60? Quanto que é isso aqui, gente? Olha, tem um D aqui e tem um D aqui. É muito fácil aqui, ó. É 2 terços de, que eu troco pelo sinal da multiplicação, de 5 sextos de R$60. Olha, esse 6 eu posso dividir por 6, me dá 1, isso aqui eu divido por 6 também, me dá 10. Então, eu fico em cima com 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100. E embaixo eu fico com 3 vezes 1, que é 3. 100 dividido por 3, aí você pode fazer essa divisão, dá aproximadamente 33,33. E aqui vai ter uma série de casas. Ou seja, 2 terços de 5 sextos de R$60 equivale a aproximadamente R$33,33. É assim que você interpreta, tá? Uma outra forma de você observar. R$90 é 1 terço de quanto? De quantos reais? Quanto você precisa ter para que R$90 represente 1 terço daquele valor? Olha, aqui eu posso escrever R$90 é igual a 1 terço de, o D é a multiplicação, de um determinado valor V, que eu não sei que valor que é esse. 90 é igual a 1 terço de V. Posso pegar essa fração e passar, veja que essa fração está multiplicando V. Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu sempre tenho que inverter a operação. Então, o 90, o 1 terço vai passar para o outro lado dividindo o 90. Isso aqui vai ser igual a V. 90 dividido por 1 terço, a gente já sabe que é só você pegar o primeiro número, que é o 90, e multiplicar pelo inverso do segundo. O inverso de 1 terço é 3 dividido por 1, ou seja, é 3. Então, 90 vezes 3. Vou ficar aqui com 270 igual a V. Portanto, R$90 é 1 terço de R$270. Tá? É uma outra forma de você trabalhar, uma outra forma que isso costuma aparecer. Para a gente trabalhar mais um exemplo, 84 é 3 quintos de quanto? 84 é 3 quintos de quanto? Olha, 84 é igual a 3 quintos de é a multiplicação, de um valor V, de um valor qualquer aqui. Vou passar esse 3 quintos que está multiplicando, vou passar ele para o outro lado, só que ele passa dividindo. 84 dividido por 3 quintos. Isso aqui é o meu valor V. 84 dividido por 3 quintos é 84 vezes o inverso de 3 quintos, vezes 5 terços. Isso aqui é meu valor V. 84 eu posso dividir por 3, ó, vou fazer aqui do lado para você ver. 84 por 3, 8 dividido por 3 me dá 2. 2 vezes 3, 6, coloco aqui 2. Desço o 4, 24 dividido por 3 dá 8, 8 vezes 3 é 24 mesmo. Portanto, aqui eu tenho 0, né? E o meu resultado é 28. Então, 84 dividido por 3 é 28, 3 dividido por 3 é 1. Fico com 28 vezes 5, esse é meu valor V. 28 vezes 5, posso fazer aqui, ó, 28 vezes 5, 5 vezes 8 é 40, vai 4, 5 vezes 2 é 10, com 4, 140. 140 é igual a V. Portanto, 84 é 3 quintos de 140. É isso que a gente obtém aqui. Tudo bem? Bom, pessoal,
Um outro ponto, um último ponto para a gente fechar esse trabalho sobre frações é você olhar duas frações e saber dizer qual é maior do que qual. Imagina que você tem aqui 1/2 e 1/3. Qual dessas duas frações é maior, gente? Olha, primeira coisa, nesse caso, as duas frações têm o mesmo numerador. Digamos que seja uma coisa, um bolo, uma unidade de qualquer coisa. Se você pega essa uma unidade e divide para 2, isso vai te permitir dar uma quantidade maior para cada um do que se você pegar essa mesma unidade e dividir para 3, certo? Portanto, interpretando dessa maneira, você já observa que 1/2 é maior do que 1/3, porque dividir uma coisa para 2 pessoas, cada pessoa vai obter mais do que se você dividir aquela mesma coisa para 3 pessoas, né? Uma outra forma de você observar isso é você fazendo essa divisão. 1 dividido por 2, você pode fazer a conta, vai dar 0,5. E 1 dividido por 3, você também pode fazer, vai dar um 0,33, tá? Então, uma outra forma de você fazer a comparação é transformando as frações em números decimais, fazendo a divisão do numerador pelo denominador. Aqui você vê claramente que 0,5 é maior do que 0,33, tudo bem? Portanto, mais uma forma de você verificar que 1/2 realmente é maior do que 1/3, tá? E uma terceira forma de você fazer a avaliação é você tentar escrever as duas frações utilizando o mesmo denominador. A gente já viu que, no caso de 1/2 e 1/3, nós podemos usar o denominador 6, né? Nesse caso, como que ficaria a primeira aqui? Olha, do 2 para chegar em 6, a gente multiplicou por 3, então esse 1 também tem que ser multiplicado por 3, vamos ficar com 3/6. Nessa outra aqui, eu vou colocar aqui o denominador 6, 2, o 3 para chegar em 6 a gente multiplicou por 2. Então esse 1 também tem que ser multiplicado por 2. Portanto, nós temos 3/6 e 2/6. Quando a gente escreve as duas frações com o mesmo denominador, fica bem fácil identificar qual que é a maior. Olha, 3 partes em 6 é maior do que 2 partes em 6. Portanto, 3/6 é maior, que significa que 1/2 é maior do que 1/3. Tudo bem? Então, dá uma olhada nisso aqui e guarda essas 3 formas, porque dependendo da situação, cada uma delas vai ser mais interessante para você comparar as frações. Então, se as frações têm o mesmo numerador, você olha os denominadores. Aquela que tem o menor denominador, ou seja, você está dividindo por menos, aquela fração vai ser maior do que a outra. Uma outra forma, uma forma que sempre funciona, é você calcular o valor decimal daquelas frações. Então, você divide o numerador pelo denominador em cada caso, obtém o valor decimal e aí você compara. No caso, a gente comparou aqui 0,5 com 0,33. E, por fim, uma outra forma que também sempre funciona é você tentar escrever as duas frações com o mesmo denominador. Feito isso, se as duas frações têm o mesmo denominador, aquela que tiver um numerador maior, naturalmente vai ser a maior fração. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso aí, eu fico por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um abraço.